Olá, meus amados, a paz do Senhor. Eu estou aqui no novo cenário. Eu digo novo porque eu estou aqui em outro quarto, outro estúdio, maior um pouco. E aqui eu vou ter mais privacidade. O que eu gravava meus vídeos antes era assim na beirada da pista. A minha casa é grande, então tem um quarto que fica mais perto da pista, assim, do muro, assim, muito. E esse aqui já fica mais aqui pro lado da sala, perto do meu quarto também. Então aqui eu vou poder fazer minhas lives, vou poder orar, falar à vontade, sem passar alguém no pé do muro ou na pista, ou na calçada e me escutar, me ouvir. Então glória a Deus por isso, né? E eu vou estar trazendo uma palavra hoje, mas deixa eu aqui me apresentar. Eu sou a pastora Helena Almeida, aqui de Quixadá, no Ceará. E fique à vontade, se você gostar desse vídeo, dessa palavra, compartilhe com outras pessoas e deixe o seu like, que é muito, mas muito importante, né, para esse trabalho que eu venho fazendo. Amém? E deixe seu comentário também para que eu possa ir no seu canal também, né, dar um apoio nesse seu trabalho. Bom, quero falar hoje sobre 3 pessoas. Aqui eu me deparo em Lucas capítulo 18 com o jovem rico e com o cego de Jericó, né, Bartimeu. E o capítulo 19, né, de Lucas fala de Zaqueu. O jovem rico, ele guardava os mandamentos, ele era uma pessoa religiosa, eu digo assim, que ele cumpria várias regras, costumes, né, dos judeus. E quando Jesus ele manda que o jovem rico venda as coisas dele e dê aos pobres, né? Ele diz assim no versículo 22, e quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Então, esse jovem, ele não tinha o amor, né, dentro do seu coração. Ele disse que guardava os mandamentos, mas quando Jesus diz, né, para ele vender as coisas dele e dar para os pobres, Jesus não queria que ele ficasse pobre, mas Jesus fez um teste com ele, porque hoje a gente vê a maior dificuldade para uma pessoa dizimar, para uma pessoa ofertar, para uma pessoa ajudar um necessitado, né? E isso é uma das coisas que a gente vê que uma pessoa se converteu de verdade, quando ela é fiel no seu dízimo, nas suas ofertas, e quando ela gosta de ajudar as pessoas, né? Fazer o bem sem olhar a quem, quando a pessoa vê que ela não é apegada nas coisas. Então a gente vê aqui uma pessoa apegada nas coisas, que tinha amor ao dinheiro. E eu vejo o cego de Jericó, que ele queria ser curado, correu, gritou, e Jesus perguntou o que ele queria, ele disse que queria ver. Ou seja, ele queria uma cura, ele mendigava, queria uma cura. Muitas pessoas hoje estão dizendo que servem a Deus, mas vivem murmurando, vivem mendigando, sabe, uma mente pobre. E hoje eu vejo assim que muitas pessoas serve a Deus, às vezes até sem entendimento, porque elas vão para a igreja, às vezes, atrás de uma cura, atrás de uma libertação, atrás de que Deus faça um milagre. E quando Deus não faz, elas saem, elas se afastam. E elas também pedem algo para Deus. E quando Deus dá, ela esquece que Deus, ele deu. Ela não segue a Cristo, porque um seguidor de Jesus faz as coisas que ele fazia quando ele estava aqui na terra. E eu me deparo aqui com Zaqueu, capítulo 19, eu acho assim tremendo, porque Zaqueu aqui diz que ele era muito rico, cobrador de impostos, ele era chefe dos cobradores de impostos, e ele cobrava mais do que deveria cobrar, e ele era mal visto por ser cobrador de imposto. E as pessoas até começaram a falar de Jesus, porque Jesus ia comer com pecadores, ia para a casa de pecadores, que era Zaqueu. Mas aqui a gente vê Zaqueu com toda a sua riqueza, ele correu, subiu numa árvore brava para ver Jesus, ele quis Jesus.
E eu andei pesquisando alguma coisa aqui sobre Zaqueu, disse que ele foi um discípulo, ele se tornou um discípulo de Jesus. Ele teve uma vida mudada, ele podia até cobrar das pessoas mais do que deveria cobrar, mas ele se arrependeu, né? Criticavam porque Jesus foi para a casa dele, ele sendo pecador, mas a palavra diz que Zaqueu recebeu Jesus com tanta alegria, e logo ele diz que ele ia vender, a metade das coisas dele ia dar para os pobres. E ele diz aqui, se ele tiver defraudado alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Porque a gente vê um arrependimento verdadeiro mesmo. E ele se tornou um seguidor de Jesus também. Que Deus ele olhe para nós nesse dia e que nós venhamos analisar se nós somos cristãos, se a gente diz que é cristão, porque cristão é aqueles que seguem a Jesus. Então, se eu sigo a Jesus, eu guardo seus mandamentos. Mas os mandamentos não é uso e costume, não é essas coisas. Não é cumprir um monte de regra que alguma igreja determina que a pessoa faça. Mas ele tem um coração transformado, um coração, né, que agrada a Deus, que abre mão. Deus ele não quer que a gente fique pobre. Deus não está pedindo para nós dar tudo que a gente tem para a igreja, não é isso. Mas a gente tem um coração disposto, sabe, a se render a Deus, para ter uma direção do Espírito de Deus, do Espírito Santo, andar dirigido pelo Espírito, guiado pelo Espírito e fazer a vontade de Deus, porque é da vontade de Deus, sabe, que a gente ajuda os necessitados, não é da vontade de Deus, eu e você ajudar só os nossos irmãos, eu digo irmão de sangue, nosso parente, nossos amigos, mas quando a gente ajuda uma pessoa que a gente nem conhece, quando a gente ajuda alguém sem esperar nada em troca, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando eu sou dizimista, eu estou fazendo a vontade de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor. É necessário que a gente leve os nossos dízimos, que a gente oferte, mas sempre o melhor, porque a gente não dizima para pastor, a gente não oferta para pastor, mas é para a obra do Senhor. Amém? Então reflita no que eu falei. Será que eu sou como um jovem rico, que era pegar o dinheiro que virou as costas para Jesus? Será que eu sou como um cego Bartimeu, queria só enxergar, sabe, queria tanto uma cura, ele enxergou, Jesus curou. Ou será que eu sou como Zaqueu, que me arrependo, que me arrependi, me rendo ao Senhor e começo a ter uma vida ajeitada pelo próprio Deus, uma vida de renúncia, uma vida onde eu venho perguntar para o Senhor o que é que Ele quer que eu faça. Uma vida que se arrepende de algo de errado que esteja fazendo. Deus, Ele quer que a gente se renda a Ele de todo o nosso coração. Deus, Ele quer o nosso coração, não é o nosso dinheiro, não é os nossos bens. Deus quer o nosso tempo. Deus, Ele quer que a gente se achegue a Ele como filho, tenha intimidade com Ele. Se o nosso coração a gente der para o Senhor, tudo nosso também nós vamos dar para o Senhor. Eu não estou dizendo que a gente vai dar tudo nosso para a igreja, não é isso. Mas a gente não vai ter uma mente miserável. A gente vai ter uma mente de filho. Tudo que Deus tem é nosso, nós somos filhos, nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, pela fé, nós recebemos tudo que o Senhor, né, deu para nós, as promessas para Isaac são para nós também. Então, há promessas maravilhosas para nós, uma vida de alegria, uma vida abundante, uma vida próspera. Uma vida próspera não é ter muito dinheiro, mas é ter aquilo que a gente precisa, que a gente necessita todos os dias. E claro, um pouco a mais, para nós ajudar também aqueles que não têm. E para nós desfrutar como filhos, porque servir a Deus é uma coisa maravilhosa. O Senhor, o meu pastor, de nada eu vou ter falta. Quando diz de nada eu vou ter falta, é porque Ele nos preenche. É isso que nós precisamos, que Deus Ele venha preencher dentro de nós todo o vazio. Que Ele arranque tudo aquilo que não agrada a Ele e que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Fique com Deus, fique na paz e Deus os abençoe. Em nome de Jesus.